Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam animados para iniciarmos uma nova fase de videoaulas e de atividades. Eu espero que todos estejam dispostos. Hoje a nossa aula vai ser sobre o idoso na família. Como é que a gente tem que tratar o idoso, os nossos avós, os mais velhos, tá bom? Hoje a aula vai ser com esse tema. A aula da gente de cidadania. Existem várias formas de convivência. Lembra que na aula passada nós aprendemos sobre o jovem, a criança e o adolescente e que iríamos crescer, nos desenvolver, as várias etapas da vida? Então aqui, hoje nós vamos especificar a convivência com o idoso, que existe outra forma de convivência, que é essa daqui, com o idoso. A sociedade em que vivemos é por vezes bastante preconceituosa e injusta com os idosos. Muitos são considerados úteis enquanto podem trabalhar, mas quando começam a perder as forças, acabam sendo colocados à parte. Ou seja, tem muita gente que só valoriza o idoso enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está conseguindo se manter financeiramente. E aí, quando o idoso ele fica mais fraco, ele vai perdendo as forças, ele acaba sendo colocado à parte, sendo muitas vezes abandonado na sociedade, o que não pode acontecer, porque o idoso ele é muito importante, ele faz parte da história, foi ele que criou a nossa sociedade. Então aqui eu coloquei o desenho de um idoso chorando. Eles ficam assim quando eles ficam à parte, quando são colocados à parte. E isso é o que nós não devemos fazer. Nós devemos sempre respeitá-los, tentar ajudá-los ao máximo. Muitos idosos gostariam de continuar em sua casa, onde viveram durante grande parte de sua vida, mas além de quase sempre ficarem a sós, a doença e a dificuldade de locomoção não favorecem o final de sua vida, ou seja, os idosos ficam mais velhos, eles vão ficando, vão tendo mais doenças, eles vão ficando com dificuldade de se locomover, de andar, muitas vezes até de falar, de ouvir. Um vovô ou uma vovó na família deve ser sinal de muita alegria. Eles começaram a família antes de nós e por causa deles a nossa família existe. Já imaginou? Será que a gente iria existir sem os nossos avós? Sem os nossos avós não iria existir papai nem mamãe. Então, quanto mais nós, se foi papai e mamãe que nos fez. Essa é a importância dos idosos. A gente não deve nunca abandonar, deixá-los de lado. Temos que estar sempre em contato com eles. Quem é idoso hoje foi criança um dia e continua a ser o mesmo cidadão com direitos e deveres. O idoso ele também tem direito. Quando a gente está na fila do supermercado, a gente tem que deixar os idosos passarem na frente, porque eles têm essa prioridade justamente por causa das dificuldades que eles enfrentam durante a velhice, a dificuldade de locomoção, muitas vezes tem que estar em casa mais rápido, tem que descansar mais. Por isso que eles têm certos privilégios para não ficarem à parte na sociedade. Agora chegou a hora da nossa história. O título da história é O Velho e Seu Neto. Essa história tem no livro de vocês, de Cidadania, na página 32. Eu vou ler ela agora, vocês só vão ouvir. Mas se vocês quiserem, podem pegar o livro de Cidadania, colocar na página 32 e aí eu vou lendo junto com vocês. Vamos começar.
O título da história é O Velho e Seu Neto. Era uma vez um velho, muito velho, quase cego e surdo, com os joelhos tremendo. Quando sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher. Derramava sopa na toalha e, quando afinal acertava a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos. O filho e a nora dele achavam que era uma besteira e ficavam com nojo. Finalmente acabaram fazendo o velho se sentar no canto atrás do fogão. Levaram comida para ele numa tigela de barro, o que era pior, nem lhe davam o bastante. Ou seja, durante a história, a nora e o filho do velho não cuidavam dele da forma certa, deixavam ele de lado, não se preocupavam com o bem-estar dele. O velho olhava para a mesa com os olhos compridos. O que quer dizer olhos compridos? Olhos tristes, olhos desejosos. Ele queria estar lá na mesa com o filho e com a nora, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia, suas mãos tremeram tanto que ele deixou a tigela cair no chão e ela se quebrou. Tá vendo? O idoso, uma vez, ele tentou tanto comer, levar a colher até a boca, a tigela, que ele tremeu, ele estava fraco e acabou deixando essa tigela cair no chão. A mulher, ou seja, a nora dele, a mulher do filho dele, começou a ralhar, ralhou com ele. O que quer dizer ralhar? Quer dizer brigar, gritar. E ele não disse nada, só suspirou, ou seja, ele ficou tão triste com o que ela estava fazendo com ele dependendo da família, que ele não conseguiu falar nada, ele só suspirou. Depois, ele quebrou uma gamela de madeira. Uma gamela é como se fosse uma tigela, só que de madeira, bem baratinha. E era aí que ele tinha que comer. Ela comprou essa gamela e deu para ele comer dentro dessa gamela, que era pior do que a tigela de antes e do que a de barro que ela tinha comprado depois que ele quebrou a tigela. Um dia, quando estavam todos sentados na cozinha, o neto do velho, que era um menino de 4 anos, estava brincando com os pedaços de pau. O netinho dele, um bebezinho, nesse estilo aqui, ó, desse tamanho. Ele estava brincando com os pedaços de pau. E aí, o pai perguntou para ele: "O que é que você está fazendo?" E aí, o menino, a criancinha, o bebê, respondeu: "Estou fazendo um coxo para papai e mamãe poderem comer quando eu crescer." O que é um coxo? É onde geralmente os cavalos ficam. É onde os animais ficam, os animais vivem e comem lá dentro. Isso aqui é o coxo. Ou seja, o bebê estava vendo como o avô estava sendo tratado de maneira rude, ruim, que só brigavam com o avô. E aí ele foi aprendendo isso. E quando o pai perguntou o que ele estava fazendo, ele disse que estava construindo um coxo de animais, ou seja, ele iria tratar os pais do mesmo jeito que o pai e a mãe dele estavam tratando o avô. Então, o pai dele e a mulher ficaram tão envergonhados, se olharam durante algum tempo e caíram no choro. Depois disso, eles trouxeram o avô de volta para a mesa. Desde então, passaram a comer todos juntos, e mesmo quando o velho derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. Tá vendo? Quando o pai e a mãe do bebê, que cuidavam do velhinho, viram que o bebê iria tratar eles da mesma forma que estavam tratando o velhinho, ficaram com medo. Ficaram, colocaram a mãozinha para pensar na consciência
E aí viram que o que estavam fazendo não era certo. Estavam ensinando ao filho coisas erradas, ruins, a tratar os mais velhos com desrespeito, o que nós não devemos fazer. Devemos sempre respeitá-los e ajudá-los. Por quê? O que você acha que esses avós, que esses velhinhos, eles precisam? Eles precisam o quê? De carinho, de afeto, de amor, de cuidado, não é verdade? Será que ele precisa de solidão, de ingratidão, de raiva? Ele precisa disso? Essas coisas são coisas boas? Eu acho que não, né? Ele deve ser tratado sempre com respeito, com honestidade, com dignidade, com conforto, porque ele já fez muito pela sociedade e pela família. A gente pode ajudar os idosos quando fazemos o quê? Quando ouvimos os seus desejos, quando demonstramos afeto e carinho e quando valorizamos as suas ações, as suas atitudes, as coisas que eles fazem. Porque nessa etapa da vida do idoso, ele já está muito cansado. Então, tudo o que ele faz com muita determinação para conseguir. Então, a gente tem, que quando vê ele fazendo, elogiar, incentivar para que ele continue, para que ele não fique triste. Entenderam agora como é que a gente deve tratar o idoso? Como é que a gente deve tratar os mais velhos? Com respeito e com dignidade, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido muito sobre esse assunto e que façam a atividade do livro. Vou deixar as páginas com as mãos de vocês e vocês devem fazer tudo certinho, direitinho, que eu tenho certeza que vocês são capazes, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.